Eu tenho certeza que você já assistiu alguém falando sobre o experimento da dupla fenda e o que esse experimento comprova. Mas o que ainda você não sabe é como conseguir casa, carro e qualquer outro sonho após entender o que significa o experimento da dupla fenda e como usar ele a seu favor. Então, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar na prática como usar o experimento da dupla fenda ao seu favor. Olá, queridos! Eu sou o Matheus Amorim, bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E se você quer fazer parte disso, já aperta no joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, toca no sininho para poder apoiar esse trabalho, para que ele chegue a mais pessoas e ajude mais pessoas. Bom, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o experimento da dupla fenda e como você pode conseguir casa, carro e realizar os seus sonhos e seus objetivos. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, quando terminar esse vídeo, entra aqui no canal e faz uma maratona nos vídeos, combinado? Bom, você já sabe que o experimento da dupla fenda foi feito lá atrás pelo Thomas Young em 1801 e demonstrou que a luz é partícula e onda ao mesmo tempo. Mas o que você não sabe é como aplicar isso na vida prática para poder obter resultados materiais. Isso é dinheiro, casa, carro e qualquer outro tipo de objetivo que você tenha. E antes que venham aqui comentar coisas negativas por eu levar o experimento da dupla fenda para esse lado da coisa, eu quero dizer que se você pensa isso a respeito, eu te respeito. Eu respeito o que você acredita. Mas eu te digo que você ainda não entendeu realmente as possibilidades que esse experimento comprova e como ele pode trazer coisas boas para a sua vida. Então, sem julgamento, relaxa, abra a sua mente, o seu coração, porque eu vou te explicar aqui nesse vídeo, tá bom? A minha intenção é mostrar para você que esse experimento comprovado também se aplica para bens materiais, porque até os bens materiais são onda e partícula ao mesmo tempo. E quanto antes você conseguir casa, carro e seus objetivos, melhor vai ser para você. Por quê? Porque depois de preencher isso que você quer, isso que o seu ego deseja, você finalmente vai poder olhar para outro rumo na sua vida e vai começar a olhar para dentro e trabalhar o autoconhecimento, estudar mais, ajudar mais e ajudar o próximo. Tudo aquilo que foca no coletivo, no bem comum e não apenas no individual. Então a minha intenção é mostrar para você que o experimento da dupla fenda também se aplica para bens materiais, porque tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Quando você entende isso, além de sanar essas questões básicas da existência, de casa, carro, dinheiro, você também vai conseguir reduzir bastante os sentimentos de inveja, os sentimentos de não merecimento, frustração com a vida, porque quem tem essas necessidades básicas sanadas, como comer, morar, se locomover, tem mais chances de olhar para dentro, mais chances de estudar, mais chances de ajudar o próximo, tem mais chance do que alguém que não tem isso sanado fica preocupado, porque as contas começam a vencer, fica preocupado com o que vai comer no dia seguinte, se tem dinheiro para o aluguel, se tem dinheiro para o financiamento, se tem dinheiro para a escola da criança, para o alimento da criança, etc. Deu para entender? Eu não quero dizer que para você trabalhar o autoconhecimento, para você estudar mais, ajudar mais o próximo, você precisa de carro, casa, de bens materiais. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Isso não é uma regra. Ficou claro? Porém, a gente sabe que na prática é assim que funciona. Você resolve os seus problemas primeiro e depois resolve os problemas das demais pessoas. Porque enquanto a pessoa não resolve as coisas que ela sonha, o que ela quer, o ego dela só pensa naquilo o tempo inteiro.
Só pensa na grama do vizinho, como é que está mais verde. Isso é, eu queria tanto morar em tal casa, queria tanto andar no carro tal. Meu Deus, como eu vou pagar aquela conta que já está atrasada? Então, você já sabe, são N variáveis na sua cabeça te deixando maluco. E assim por diante. Inúmeras vontades insatisfeitas e uma vida frustrada. E esses sentimentos, obviamente, podem e vão travar uma muralha, vão travar o seu desenvolvimento pessoal. Porque se você quer fazer determinado curso, vai ter que desembolsar um dinheiro. Se você quer fazer terapia com um profissional bom, vai ter que desembolsar um dinheiro. E assim por diante. Aqui no planeta Terra, essa é a regra. Entendido? Então, de verdade, eu não estou aqui encarnado para ser hipócrita com vocês e falar que carro, casa e dinheiro não são importantes. Metaforicamente, dinheiro é o sangue do planeta Terra. Isso, quem me disse certa vez, foi um amigo espiritual no momento difícil que eu estava passando, alguns anos atrás, e foi esse espírito de luz que me consolou. Esse planeta aqui é regido dessa maneira. Então, para jogar aqui, tente ter isso claro na sua mente e tirar essa visão ilusória, essa visão romântica da realidade da vida aqui no planeta Terra. E, para ajudar nisso, é que nessa época do planeta surgiu dezenas de pessoas te ensinando como lidar com dinheiro, como lidar com sua vida financeira, como ganhar dinheiro. Claro que tem os fanfarrão que enganam os outros. Tem, gente, infelizmente. Mas também tem as pessoas sérias que acordam todo dia pensando como pode ajudar outras pessoas para poder amenizar o sofrimento dessas pessoas, o sofrimento da sociedade. E é por isso também que tem diversas pessoas trabalhando essa questão do lado espiritual e do lado material da coisa. As duas coisas juntos. Uma integração disso, ou seja, o lado energético com o lado material. Então tem inúmeras terapias, trabalhos espirituais, limpeza de caminho, enxurrada, etc. Para ver se ajuda os demais a resolver essa questão material o quanto antes, se a pessoa consiga passar para o próximo degrau da pirâmide de Maslow. Se você não sabe o que é a pirâmide de Maslow, eu vou fazer em breve um vídeo apenas sobre isso e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo sobre a pirâmide de Maslow. Ainda não está pronto, mas dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, você vai poder olhar aqui na descrição e ver se já está aqui disponível, porque eu vou voltar para colocar, ok? Mas retomando, hoje no planeta, segundo o Banco Mundial de Economia, 1 bilhão de pessoas vivem com menos de $2 por dia. Você tem noção do que é isso? É menos de R$10 por dia para comer, para morar, para vestir, estudar. E segundo uma pesquisa divulgada aqui mesmo no Brasil pelo IBGE em 2023, mostra que mais de 67,8 milhões estão na pobreza e pelo menos 12,7 milhões de brasileiros estão na extrema pobreza. Gente, quando eu vi esses dados, minha cabeça assim ficou chocante, ficou chocada, porque isso foi chocante para mim. Mateus, mas se o tema é dupla fenda, por que você está falando isso? Estou falando porque muitos vídeos aqui do canal serão especificamente dedicados a trabalhar para ajudar outras pessoas a resolver esse degrau financeiro, revelando os princípios da espiritualidade. E a dupla fenda tem ligação com isso, porque ela se aplica a muitas coisas, inclusive para a vida financeira. Então, antes que você diga, mas quem é você para falar isso da vida financeira? Bom, se você quiser saber um pouco sobre mim e meus resultados pessoais, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, um vídeo sobre como eu fiz meu primeiro R$1 milhão com apenas 25 anos. Tá aqui embaixo, no primeiro link da descrição. É só você clicar e assistir depois, ok? Mas também, aqui atrás de mim tem mais de 1,5 milhão de premiações. Compreende? Mas, retomando, o que é o experimento da dupla fenda? O experimento da dupla fenda foi uma ideia fundamental para explorar a natureza da luz, a luz que está aqui me iluminando, a luz que está aí na sua casa, a luz que é refletida também através do celular que você me assiste, do computador. Ou seja, para analisar como a luz se comportava
E esse experimento foi realizado pela primeira vez pelo Thomas Young no século XIX, conforme eu te disse no início desse vídeo. O Jung estava interessado em entender a natureza da luz e usou o experimento da dupla fenda para demonstrar que a luz pode criar padrões de interferência. Isso significa que é uma evidência forte de um possível comportamento ondulatório. Na época, isso foi uma contribuição significativa para o debate se a luz era composta por partículas, como Isaac Newton tinha proposto, ou se era como onda. Então, após o experimento, foi comprovado que a luz, ou seja, o fóton que é emitido, se comporta como partícula e onda ao mesmo tempo. Então aí surgiu a teoria da dualidade onda-partícula. Essa teoria é um dos fundamentos da mecânica quântica. Ela estabelece que a luz e outras partículas quânticas podem exibir características tanto partículas como ondas, dependendo como é medida ou observada. Esse experimento ficou muito popular depois que o filme Quem Somos Nós, aquela na versão estendida, que tem o doutor, divulgou esse experimento para o mundo. E depois aqui no Brasil, o professor Hélio Couto também foi um dos pioneiros a divulgar esse experimento. O experimento é simples, porém o resultado dele é fenomenal. O experimento mostra que o fóton passa como partícula através de uma fenda e chega na tela de trás como apenas partícula. Porém, quando se repete o experimento com duas fendas abertas, aparece na tela de trás não apenas as duas partículas que tinha que aparecer, mas, ao contrário, se cria uma interferência construtiva na tela de trás das fendas, com várias franjas de luz claras e luz escura. E o que isso significa? Isso significa que esse padrão é característico do comportamento ondulatório, ou seja, indica que cada fóton se comporta como onda ao passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, porque ele interfere consigo mesmo. Sabe quando você joga uma pedrinha no lago e tem as ondas? Aí essa onda topa com outra onda e ela tem uma interferência? Pode ser interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Então, se a luz se comporta como onda, o que acontece? Uma onda colide com o pico de outra onda e gera uma interferência construtiva. Se não colide um pico de uma onda com a outra, não gera uma interferência construtiva. Por isso que aparece o resultado das franjas escuras e claras na tela de trás, quando se tem mais de duas fendas. Ou seja, é onda e partícula ao mesmo tempo. O fóton passa como onda e como partícula ao mesmo tempo, se não for observado. Mas o que isso tem a ver com carro, casa e objetivos? É simples. Todas as coisas, em última instância, pode ser considerado como luz congelada, energia condensada na matéria, como dizia o Einstein na sua equação de energia igual a massa ao quadrado. Compreende? E o que isso significa? Isso significa que toda matéria tem a sua contraparte em forma de onda. Toda matéria é partícula e onda ao mesmo tempo. Deu para entender? O carro, a casa e todo o resto também é onda. Então, para você conseguir obter os resultados que você quer, bastará pensar em termos de onda, ao invés em termos de partícula. E agora nós entramos na outra parte do experimento da dupla fenda. Eu diria que é um aspecto mais surpreendente desse experimento. Se nós tentarmos medir por qual fenda o fóton passa, por exemplo, introduzindo um detector em uma das fendas, o fóton decide se comportar como partícula. E o padrão de interferência de ondas desaparece, deixando apenas 2 pontos atrás da fenda.
E o que isso significa? Isso significa que quem decidiu o que o elétron seria foi a intenção da consciência que colocou lá o medidor. Isso é, o observador interfere no comportamento do fóton. Lá no filme Quem Somos Nós, eles colocaram 2 olhinhos observando a fenda. E isso gerou uma repercussão imensa sobre ser o observador que decidiu a realidade que o elétron vai se comportar. Porque quem assistiu o filme interpretou que os olhos de quem vê modifica a realidade da coisa. Isso em termos metafóricos, ok, cada um tem um filtro de mundo para enxergar determinada coisa. Mas agora, em termos físicos, não é bem assim. É por isso que os físicos acadêmicos, caíram matando em cima, criticando muitas pessoas do mundo quântico por afirmarem isso nos vídeos. E de certa forma, eles têm razão, gente. Sabe por quê? Primeiro porque a visão deles é estritamente material da coisa, ou seja, enxergam apenas o lado material da coisa. O que não é material, eles batem desenfreadamente. A ciência não tem pacto com a fé, ela tem pacto com os métodos de observação. E em segundo lugar, em última instância, não é o olho do observador que colapsa como o elétron se comporta, mas sim a intenção da consciência do observador é quem decide como o elétron deve ou deverá se comportar. Ou seja, a intenção, veja bem, não é o olho, é a intenção da consciência de quem está conduzindo o experimento é que vai decidir. Então, se a pessoa diz, vamos colocar aqui um medidor para ver se ela vai passar por essa fenda, e vou lá, o que acontece? Vai passar pela fenda que escolheu. É por isso que eu sempre me recordo disso, que Jesus disse, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, também fareis o que eu fiz à figueira. Por quê? Porque a intenção dele foi manipular aquele elétron. E depois ele ainda diz, e tudo que pedires em oração, crendo que recebeu, receberás. Por que ele disse isso? Porque a intenção da pessoa é quem escolhe o que vai acontecer com o fóton. E se você tem certeza daquilo que escolheu, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Porque a intenção já foi emanada e vai colapsar. Isso é, tudo que pedires em oração, crendo que recebeu, receberás. Será que agora ficou claro? Jesus, ele é um grande mestre que passou aqui pela terra e explicava o mais avançado conhecimento de forma simples, para qualquer um entender. Jesus não usava termos científicos, até porque naquela época não tinha uma ciência tão elaborada dessa maneira. Ele usava parábolas, mas ele falava de um jeito que a pessoa mais simples pudesse entender esses princípios que regem o universo. E para Jesus, também não tinha diferença entre ciência e espiritualidade. Isso é apenas uma nomenclatura que as pessoas dão para a gente entender do que está falando. Portanto, esse projeto Luz Atômica tem como objetivo colaborar exatamente com isso, revelar a ciência por trás da espiritualidade. Deu para entender? Ou seja, o nosso foco é na espiritualidade, mas por trás da espiritualidade tem o quê? Tem a ciência dela, a observação dela, os métodos dela. Entende? Que são os princípios, as descobertas e assim por diante. Então, se você chegou até aqui no vídeo e ainda não é inscrito, apoie esse canal apertando aqui embaixo no botão de se inscrever. Compartilha esse vídeo e manda no privado daquele amigo que você conhece e que entende do que a gente está falando aqui. Eu posso contar com você? Eu espero que sim. E desde já agradeço por você se inscrever e compartilhar esse vídeo.
Até o próximo vídeo e eu te vejo em breve.